Olá, pessoal! Hoje temos uma notícia que está deixando todo mundo de boca aberta. José Loreto, aos seus 41 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre um assunto que muitos esperavam há tempos. O ator, conhecido por seu carisma e talento, fez declarações que ninguém esperava ouvir e que estão movimentando as redes sociais neste momento. O que será que ele revelou? Por que tanto mistério em torno dessa revelação? Fique até o final deste vídeo porque vamos contar todos os detalhes dessa história surpreendente. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo das celebridades. Vamos lá! José Loreto Freixo Prestes nasceu em 27 de maio de 1984 em Niterói, no Rio de Janeiro. Desde cedo demonstrou interesse pelas artes, especialmente pelo teatro e pelo cinema. Sua infância foi marcada por brincadeiras criativas e curiosidade intensa, características que o acompanhariam durante toda a vida. Participava de apresentações na escola e atividades culturais na cidade, onde desenvolveu suas primeiras habilidades de atuação. Essa exposição ao mundo artístico ajudou a formar sua confiança e a vontade de seguir carreira no cinema e na televisão. Na adolescência, a decisão de se tornar ator ficou mais clara. José optou por estudar cinema na Casa de Artes Laranjeiras, conhecida como CAL, instituição reconhecida por sua formação sólida em artes cênicas. Lá, aprendeu técnicas de interpretação, direção e produção, além de compreender a importância do comprometimento e da disciplina. A convivência com colegas e professores contribuiu para o amadurecimento de sua visão artística e profissional. Antes de se firmar como ator, José passou por experiências diversas, algumas bastante fora do mundo artístico. Segundo relatos, trabalhou em Hollywood como segurança, um emprego que parecia distante de sua paixão, mas que trouxe aprendizados sobre disciplina e responsabilidade. Essas experiências paralelas mostraram sua determinação em enfrentar desafios e sua disposição para trabalhar duro independentemente das condições. O início da carreira artística não foi imediato nem fácil. José começou no teatro, participando de peças que exigiam dedicação intensa e estudo constante. Paralelamente, fez pequenas participações na televisão, passos essenciais que o aproximavam do reconhecimento. Cada personagem assumido era uma oportunidade de aprender, crescer e se destacar em um mercado competitivo. Com o tempo, José percebeu que a combinação entre a formação acadêmica, prática em palco e experiências de vida era fundamental para sua evolução. Ele desenvolveu habilidades de interpretação que iam além da técnica, conseguindo transmitir emoções de forma natural e envolvente. Isso chamou a atenção de diretores e produtores, que começaram a oferecer papéis maiores. Ao concluir essa fase inicial, José já possuía uma base sólida para enfrentar os desafios do mundo artístico. Sua infância criativa, aliada à formação e às experiências diversificadas, preparou-o para os passos que viriam. Ainda distante do estrelato, ele começava a se destacar como um ator capaz de enfrentar desafios e conquistar oportunidades importantes. A próxima fase da trajetória de José mostraria como seu talento e dedicação se transformariam em visibilidade nacional, abrindo portas para projetos de maior repercussão. A história de sua ascensão estava apenas começando e o mundo ainda conheceria a força do seu trabalho de forma mais intensa. A carreira de José Loreto começou a ganhar grande destaque em 2012, com a novela Avenida Brasil, produção que marcou época na televisão brasileira. Seu papel chamou a atenção pelo talento e pela capacidade de se conectar com o público, transmitindo emoções de maneira intensa e verdadeira. O sucesso dessa atuação representou um ponto de virada em sua trajetória, abrindo portas para novos projetos e consolidando seu nome no meio artístico. Com a repercussão da novela, José passou a receber convites para papéis maiores em outras produções de televisão. Cada personagem assumido representava uma oportunidade de crescimento e diversificação. Sua versatilidade e dedicação permitiram que se tornasse um ator confiável e respeitado. Nesse período, consolidou-se como jovem ator promissor, capaz de se adaptar a diferentes personagens e estilos. O aumento da visibilidade também trouxe maior atenção à sua vida pessoal. A imprensa e o público começaram a acompanhar de perto seus passos, exigindo que aprendesse a equilibrar carreira e privacidade. Essa fase exigiu maturidade e resiliência, pois a exposição trouxe desafios e pressões que nem sempre eram fáceis de lidar.
Durante esse período, José continuou a explorar diferentes vertentes de atuação, participando de projetos de teatro e cinema. Essa diversidade reforçou sua imagem como ator completo e consolidou sua reputação no mercado. Cada novo trabalho aumentava a expectativa do público e fortalecia sua presença na mídia. Além do talento artístico, sua postura profissional e dedicação também chamaram a atenção. José conquistou o respeito no meio artístico, sendo reconhecido por seu comprometimento, simpatia e capacidade de trabalhar em equipe. Essa combinação de talento e postura profissional fez com que sua carreira continuasse em ascensão, com oportunidades cada vez maiores e projetos mais desafiadores. Essa fase representou um divisor de águas em sua vida. A experiência adquirida e a exposição crescente criaram condições para enfrentar novos desafios, tanto profissionais quanto pessoais. Sua carreira avançava em ritmo acelerado, exigindo decisões estratégicas e planejamento para manter o crescimento. A trajetória de José mostrava que ele estava pronto para se tornar uma referência na televisão brasileira. Cada novo projeto demonstrava sua capacidade de superar obstáculos e transformar oportunidades em reconhecimento duradouro. O caminho que se iniciava prometia conquistas maiores e preparava o terreno para acontecimentos que deixariam o mundo atento à sua vida nos próximos capítulos. Mesmo após alcançar visibilidade e reconhecimento, a carreira de José Loreto não se manteve sempre em trajetória ascendente. Como acontece com muitos atores que sobem rapidamente, ele teve que lidar com oscilações nos sucessos. Nem todos os projetos posteriores alcançaram o mesmo impacto que a Avenida Brasil trouxe em 2012. Algumas novelas e produções não tiveram repercussão tão grande, e mesmo quando o trabalho artístico era de qualidade, nem sempre foi suficiente para manter o mesmo brilho da fase inicial. Esses momentos exigiram de José uma capacidade de lidar com frustração e expectativas nem sempre correspondidas. Além disso, a atenção da mídia e especulações pessoais começaram a interferir na percepção pública sobre sua carreira. Notícias sobre sua vida privada, boatos e teorias da mídia muitas vezes desviavam a atenção do trabalho artístico. Esse cenário criou desgaste emocional e profissional, pois ele precisava lidar com julgamentos e interpretações que nem sempre eram verdadeiros ou justos. Para um ator em ascensão, manter o foco diante de ruídos externos foi um desafio constante. A exposição intensa de sua vida pessoal aumentou ainda mais a pressão. Como figura pública, José era observado em cada decisão, desde relacionamentos até escolhas profissionais. A necessidade de manter uma imagem e um ritmo compatíveis com a percepção externa nem sempre refletia a realidade nos bastidores. Isso gerou momentos de tensão e cansaço, pois a vida fora das câmeras exigia ajustes constantes para lidar com o olhar público. Diante desses desafios, José teve que desenvolver resiliência. A capacidade de se reajustar e voltar a focar no trabalho artístico foi essencial para continuar avançando na carreira. Ele buscou equilibrar as demandas da profissão com a preservação de sua saúde emocional, aprendendo a separar o que era essencial do que era apenas barulho externo. A maturidade adquirida nesse período ajudou a lidar com críticas e especulações de maneira mais estratégica. Mesmo com os obstáculos, José continuou a investir em sua trajetória. Participou de projetos de teatro, cinema e televisão, priorizando trabalhos que permitissem explorar diferentes personagens e estilos. Essa dedicação foi fundamental para manter sua reputação como ator sério e comprometido. Cada projeto concluído representava uma oportunidade de reafirmar seu talento e de reconstruir a atenção sobre o trabalho artístico, afastando-se temporariamente das turbulências da vida pública. Essas quedas profissionais e dificuldades não apagaram seu valor, mas mostraram que a carreira de um ator está longe de ser linear. Momentos de brilho intenso podem ser seguidos por períodos de menor visibilidade, e a maneira de lidar com essas fases determina a continuidade do sucesso. José aprendeu a focar no essencial e a não permitir que fatores externos minassem sua paixão pela atuação. O caminho seguiu, mas os desafios pessoais e profissionais começavam a se misturar. A pressão da mídia, as expectativas do público e as dificuldades nos projetos seguintes criaram um cenário complexo. E foi nesse contexto que acontecimentos mais delicados e polêmicos surgiram, colocando José em uma posição ainda mais vulnerável e desafiadora. A fase de quedas preparava o terreno para situações que mudariam sua vida e chamariam a atenção de todo o país. Em 2017, a vida de José Loreto foi abalada por um episódio de grande repercussão. Um vídeo íntimo antigo foi vazado sem seu consentimento.
atingindo amplamente sua imagem e causando enorme impacto pessoal e profissional. A situação ganhou destaque na mídia, gerando debates sobre privacidade, dignidade e os limites da exposição pública de artistas. José se tornou involuntariamente um exemplo das consequências do compartilhamento não autorizado de informações pessoais, enfrentando julgamento e atenção indesejada. A repercussão do caso trouxe discussões importantes sobre o direito à privacidade e o impacto emocional desse tipo de exposição. O episódio mostrou como o momento da vida pessoal pode afetar a trajetória profissional, especialmente em uma carreira em que a imagem pública é constantemente observada. José precisou lidar com o choque, mantendo o foco em sua atuação e tentando proteger sua vida pessoal de interferências externas. Além do vazamento do vídeo, sua vida conjugal entrou em foco durante esse período. A separação gerou cobertura intensa da mídia, com debates sobre fidelidade, imagem de família e responsabilidade emocional. José precisou administrar o peso de uma exposição que ia muito além do trabalho artístico, equilibrando a atenção pública com a preservação da relação com a filha e de sua própria integridade. A situação exigiu maturidade e cuidado para que a turbulência pessoal não prejudicasse o desempenho profissional. Durante toda essa fase, José buscou separar vida pessoal e profissional de maneira estratégica. Ele se esforçou para que sua filha não fosse afetada pelas especulações e tentou manter a dedicação ao trabalho artístico, mesmo sob intenso escrutínio público. Essa postura demonstrou sua preocupação em proteger relações afetivas e, ao mesmo tempo, preservar sua carreira, mostrando resiliência diante de crises que poderiam desestabilizar qualquer pessoa. Os acontecimentos de 2017 marcaram um ponto crítico em sua trajetória. José precisou lidar simultaneamente com o impacto da exposição indevida e com a cobertura sobre sua vida pessoal, desafios que exigiram equilíbrio emocional e estratégia. Ele se manteve ativo na televisão e no cinema, mostrando que, apesar das turbulências, ainda era possível seguir produzindo trabalhos de qualidade e se reconstruir publicamente. Esse período revelou muito sobre a personalidade de José Loreto. A forma como enfrentou polêmicas e escândalos destacou sua capacidade de resistir às adversidades e de proteger o que considera essencial, como a filha e sua carreira. Os desafios vividos nessa fase prepararam terreno para decisões futuras e momentos que impactariam não apenas sua vida, mas também a percepção do público sobre sua trajetória. Enquanto lidava com a repercussão das crises, ele continuava a construir sua história, mantendo o compromisso com a atuação e aprendendo a administrar a vida pública e privada de maneira mais consciente. José Loreto conheceu a atriz Débora Nascimento no ambiente das novelas, quando ambos já caminhavam em suas carreiras na televisão brasileira. A proximidade nos bastidores e a afinidade entre os dois levaram ao início do namoro em 2012, marcando um começo de uma relação que rapidamente ganhou a atenção do público. Durante os primeiros anos, o casal passou por fases de adaptação à vida pública, aprendendo a lidar com a exposição e a atenção constante da mídia, desafios comuns para artistas em ascensão. Em 19 de maio de 2015, José e Débora oficializaram a união em Abu Dhabi, em uma cerimônia que chamou atenção pelo romantismo e pela discrição planejada, demonstrando o desejo de preservar a intimidade, mesmo diante do interesse público. A relação parecia sólida, com ambos conciliando carreiras, projetos profissionais e vida pessoal de maneira equilibrada. A chegada de sua filha, Bella, em 14 de abril de 2018, trouxe ainda mais intensidade à vida do casal, reforçando vínculos afetivos e responsabilidades compartilhadas. Apesar de aparentar estabilidade, a relação enfrentou dificuldades e, em fevereiro de 2019, o término foi anunciado oficialmente, encerrando cerca de 6 anos de convivência. Mesmo com a separação, Débora destacou que o vínculo com José permanece, principalmente por causa da filha. Ela afirmou que ele é o pai de Bella e que esse elo é eterno, mostrando que a paternidade e o respeito mútuo se mantêm acima das diferenças afetivas. A imprensa chegou a divulgar versões sobre possíveis traições, mas a assessoria de José negou publicamente essas especulações, reforçando a tentativa do casal de preservar a privacidade e lidar com a situação de maneira madura. Nos anos seguintes, ambos passaram a focar na coparentalidade, buscando manter uma relação saudável e funcional para Bella. Em entrevista de outubro de 2025, Débora reforçou que a relação com José é pautada pelo bem-estar da filha, demonstrando maturidade e consciência sobre a importância de proteger a criança em meio à exposição pública. O relacionamento com Débora
teve impacto profundo na vida pessoal de José. Ele aprendeu sobre paternidade, sobre a necessidade de conciliar a fama com a vida afetiva e sobre os desafios de reconstrução após a separação. Esses aprendizados se tornaram fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal e emocional, mostrando que experiências afetivas, mesmo com altos e baixos, podem trazer crescimento e reflexão. Apesar de não estarem mais juntos romanticamente, José e Débora conseguiram transformar o término em oportunidade de parceria saudável pela filha. A prioridade passou a ser o bem-estar de Bela, mantendo respeito e cooperação entre os pais. Essa postura demonstra a maturidade diante do passado e um compromisso real com a coparentalidade, mostrando que a relação não se resume a conflitos, mas à construção de um espaço seguro e equilibrado para a filha. O período de relacionamento, casamento e separação deixou marcas e ensinamentos duradouros na vida de José. Ele aprendeu a equilibrar carreira, paternidade e vida pessoal, preparando-se para lidar com novas fases, desafios e conquistas, tanto no âmbito familiar quanto profissional. José Loreto enfrenta desafios que vão além da carreira artística, incluindo questões de saúde que exigem disciplina e atenção constantes. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1, uma condição que requer monitoramento diário, cuidados rigorosos com a alimentação e controle constante da glicemia. Essa realidade faz parte da sua rotina, embora seja pouco comentada publicamente. Para José, conciliar tratamento médico com compromissos profissionais é um exercício contínuo de planejamento e responsabilidade. A visibilidade intensa da carreira adiciona uma camada extra de complexidade a essa situação. José precisa administrar horários de gravação, deslocamentos e ensaios, tudo enquanto mantém atenção à saúde. A rotina exigente de um ator, combinada com a necessidade de controle da diabetes, impõe disciplina e autocuidado, aspectos que ele leva muito a sério para garantir desempenho profissional e bem-estar pessoal. Além dos cuidados físicos, José também enfrentou o desgaste emocional decorrente da exposição constante. A pressão da mídia e do público, somada às polêmicas e especulações do passado, trouxe desafios para a saúde mental, levando-o a refletir sobre limites pessoais, privacidade e maneiras de proteger sua vida íntima. Essa fase da vida exigiu aprendizado sobre resiliência, autocontrole e estratégias para preservar equilíbrio emocional, mesmo diante da atenção intensa e crítica. A combinação entre cuidados de saúde, vida pública e responsabilidades familiares tornou-se um ponto central em sua rotina. Ele precisou encontrar maneiras de equilibrar esses elementos, garantindo que sua carreira não comprometesse sua condição médica e que sua filha tivesse suporte e atenção adequados. Esse equilíbrio envolve organização, escolhas conscientes e consciência sobre prioridades, tornando cada dia um exercício de gestão entre vida pessoal, profissional e saúde. Em entrevistas recentes, José passou a abordar de forma mais aberta a importância de cuidar do corpo e da mente. Ele ressalta que o bem-estar físico e emocional é fundamental para conseguir atuar de forma plena, cumprir compromissos profissionais e estar presente na vida da filha. Esse cuidado demonstra maturidade e responsabilidade diante de desafios que, embora pessoais, influenciam diretamente a sua carreira e relações familiares. O período de atenção à saúde e aos limites pessoais também reforçou a importância da reflexão e do autocuidado. José entendeu que reconhecer fragilidades e buscar soluções não é sinal de fraqueza, mas de inteligência emocional. Esse aprendizado tem refletido em suas escolhas recentes, mostrando que, mesmo diante de dificuldades, é possível manter carreira ativa, vida familiar equilibrada e saúde preservada. A vida de José Loreto passou a ser marcada por cuidados constantes que vão além do cotidiano de qualquer ator. O diagnóstico de diabetes tipo 1 exigiu uma disciplina rigorosa que envolve acompanhamento médico regular, controle da glicemia e atenção à alimentação. Ele segue um regime que inclui monitoramento frequente da saúde, mas raramente compartilha detalhes com o público, mantendo esses aspectos de sua vida como questões pessoais e estratégicas. O cuidado com a saúde física é apenas uma das facetas de um esforço mais amplo para equilibrar corpo e mente, em meio à rotina intensa de trabalho. Além das demandas físicas, a exposição pública e episódios traumáticos exigiram atenção a outros tipos de cuidados. Um vazamento de um vídeo íntimo antigo trouxe impactos psicológicos significativos. José precisou recorrer a suporte jurídico e psicológico, lidando com consequências legais, sociais e emocionais. Esse período reforçou a necessidade de apoio especializado, mostrando que os desafios de uma vida pública vão além da fama ou do trabalho em si.
Enfrentar a repercussão de um episódio de violação de privacidade exigiu força, paciência e estratégia, consolidando um aprendizado sobre resiliência e proteção pessoal. A paternidade também passou a ocupar espaço central em sua vida. Desde o nascimento da filha, José se preocupa em manter equilíbrio emocional e atenção plena, priorizando o bem-estar de Bela. A consciência sobre responsabilidade parental se transformou em elemento estruturante de sua rotina, influenciando decisões profissionais e pessoais. Essa fase mostrou que cuidar da família exige dedicação e atenção contínua, reforçando a importância de separar a vida pessoal das pressões externas. Ao longo dos anos, José desenvolveu uma visão mais ampla sobre saúde e qualidade de vida. O cuidado integral, que envolve aspectos físicos, emocionais, psicológicos e familiares, tornou-se prioridade, refletindo maturidade adquirida com a experiência. Ele passou a compreender que manter estabilidade emocional é tão importante quanto a disciplina médica e a performance profissional. Cada decisão cotidiana, seja na alimentação, no acompanhamento médico ou na interação familiar, passou a ser guiada por essa consciência. Esse equilíbrio também se estende à vida profissional. José aprendeu a medir esforços, a selecionar projetos e a organizar a rotina para que carreira, saúde e família coexistam de forma harmoniosa. A capacidade de integrar cuidados físicos, mentais e emocionais representa uma nova fase de sua vida, na qual ele se posiciona de maneira mais consciente e estratégica, evitando sobrecargas e preservando aquilo que considera essencial. Os tratamentos médicos, o suporte psicológico, a atenção à paternidade e a disciplina diária mostram que a trajetória de José Loreto não se limita à fama ou ao sucesso na televisão. Ela reflete um compromisso contínuo com o próprio bem-estar e com o futuro de sua filha. A maturidade conquistada ao longo de anos de carreira e vida pública é visível na forma como ele lida com desafios, administrando pressões externas e fortalecendo a própria estabilidade. Essa fase marca um momento de transformação, em que cuidados significativos definem escolhas e moldam a forma como José encara cada aspecto de sua vida. Até onde é possível confirmar por fontes públicas confiáveis, José Loreto não teve perdas recentes de familiares extremamente próximos, como pais ou irmãos, que tenham sido amplamente divulgadas na mídia. Sua trajetória não é marcada por eventos desse tipo em termos de impacto público, mas isso não significa que ele não tenha enfrentado processos de luto e perdas significativas em outros sentidos. Ao contrário, a vida pessoal e profissional trouxe desafios emocionais que exigiram reconstrução e amadurecimento. Um exemplo claro desse tipo de perda simbólica é o fim do casamento com Débora Nascimento. A separação representou o término de uma fase de vida afetiva intensa, carregada de expectativas, sonhos e compromissos compartilhados. Para José, esse momento foi um processo de luto emocional, pois envolvia não apenas a relação amorosa, mas também a reconfiguração de sua rotina familiar e a adaptação à coparentalidade. O término exigiu resiliência, reflexão e reorganização de prioridades. Essa experiência permitiu que José adquirisse outra perspectiva sobre sua própria vida. O luto simbólico transformou a maneira como ele encara relacionamentos, escolhas pessoais e responsabilidades. A experiência de perder uma fase da vida, mesmo que não envolva mortes físicas, teve peso profundo, ajudando a moldar sua maturidade emocional. Ele precisou compreender limites, aprender a lidar com frustrações e repensar o que realmente considera essencial. A perda emocional também serviu como catalisador de crescimento pessoal. José passou a valorizar mais os vínculos familiares, a importância da presença na vida da filha e a necessidade de estabelecer equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O aprendizado com esse tipo de perda contribuiu para redefinir objetivos, reforçando valores que antes poderiam ter sido negligenciados diante do ritmo acelerado da carreira. Além da separação, outros momentos de expectativa frustrada e projetos que não alcançaram sucesso completo também podem ser vistos como pequenas perdas ao longo da carreira. Essas experiências, embora diferentes da perda de um ente querido, exigiram adaptação, resiliência e capacidade de recomeçar. Para José, aprender a lidar com essas situações tornou-se parte do amadurecimento e da construção de um equilíbrio emocional mais sólido. O processo de perda, reconstrução e reflexão contribuiu para transformar José de jovem ator impulsivo em homem consciente de seus valores e prioridades.
Ele passou a repensar decisões, a proteger sua vida pessoal e a valorizar o que realmente importa, especialmente a filha e a estabilidade emocional. Esse tipo de perda simbólica molda a forma como ele encara novos desafios, preparando-o para enfrentar fases futuras com mais consciência, equilíbrio e maturidade. O período de perdas e reconstrução emocional revela que, para José, a vida pública e a carreira artística estão intrinsecamente ligadas a lições pessoais. Cada experiência difícil contribuiu para fortalecer sua visão de mundo, redefinir prioridades e orientar escolhas futuras, mostrando que amadurecimento e resiliência são conquistas tão importantes quanto o sucesso profissional. Após a repercussão intensa da separação de Débora Nascimento em 2019, José Loreto optou por um período de menor exposição pública. O silêncio não significava afastamento definitivo do trabalho, mas sim uma fase de reflexão sobre seus próximos passos, tanto pessoais quanto profissionais. Esse momento de isolamento permitiu que ele avaliasse com atenção a trajetória percorrida até então, considerando os aprendizados e os erros que marcaram a vida pública. O distanciamento foi necessário para reorganizar prioridades e fortalecer sua estabilidade emocional. Durante esse período, José precisou lidar com desafios internos que iam além da carreira. A experiência de ser pai solo, combinado com as exigências de uma imagem pública que passou por turbulências, exigiu maturidade e reorganização de rotina. Ele percebeu que reconstruir a própria vida significava, acima de tudo, entender limites e buscar equilíbrio entre trabalho, família e bem-estar emocional. Cada decisão passou a ser analisada com mais consciência, refletindo sobre o impacto na filha, na saúde e na imagem pública. Essa fase também se tornou um período de aprendizado sobre gestão pessoal e profissional. José começou a escolher projetos com mais critério, priorizando qualidade de trabalho em detrimento da quantidade de exposições ou do brilho imediato. Ele compreendeu que presença e consistência valem mais do que aparições frequentes sem propósito ou sem alinhamento com seus valores. Esse processo de escolha consciente ajudou a redefinir a carreira, mantendo o foco em papéis que realmente acrescentassem à sua trajetória artística. Além do planejamento profissional, a experiência trouxe lições sobre vida pessoal. José passou a investir mais na presença familiar, criando momentos significativos com a filha e fortalecendo vínculos que até então poderiam ter sido prejudicados pela intensidade da rotina de trabalho. Ele percebeu que a construção de uma rotina equilibrada é essencial não apenas para a carreira, mas também para a própria felicidade e saúde emocional. A reconstrução pessoal e profissional durante esse período representou um recomeço. José não apenas reorganizou a vida, mas também se reinventou como ator, pai e indivíduo. Ele começou a valorizar aspectos da vida que antes poderiam passar despercebidos, como a importância de momentos simples, de estabilidade emocional e de escolhas alinhadas aos próprios princípios. Essa maturação gradual se tornou visível em entrevistas recentes, nas quais ele enfatiza a busca por coerência entre vida pública e privada. O isolamento temporário não foi um retrocesso, mas sim uma oportunidade de crescimento. A fase de recomeço permitiu que José Loreto consolidasse aprendizados adquiridos ao longo de anos de exposição intensa, turbulência emocional e desafios pessoais. Ele se fortaleceu como profissional e como pai, estabelecendo prioridades que moldariam os próximos anos de sua vida. Essa etapa preparou o terreno para transformações ainda mais profundas, mostrando que a reconstrução e a maturidade são tão importantes quanto o sucesso artístico. Os eventos que marcaram a vida de José Loreto nas últimas décadas incluíram traumas e desilusões que impactaram tanto sua carreira quanto sua vida pessoal. O vazamento de vídeo íntimo antigo foi um dos episódios mais difíceis de enfrentar. Não se tratava apenas de um escândalo momentâneo, mas de uma experiência que trouxe consequências legais, emocionais e profissionais. José precisou ignorar superficialidades e lidar diretamente com os efeitos desse episódio, aprendendo a lidar com exposição e invasão de privacidade, de forma madura e consciente. A separação de Débora Nascimento representou outro ponto de virada. A repercussão pública da relação combinada com o término gerou reflexões profundas sobre erros cometidos, limites da exposição pessoal e responsabilidades como pai. José reconheceu a necessidade de equilibrar vida pública e privada, entendendo que decisões impulsivas ou exposição desmedida poderiam trazer consequências duradouras. Esse momento de análise se tornou crucial para a reconstrução da própria trajetória emocional.
Essas adversidades, embora dolorosas, geraram transformações significativas. José passou a valorizar de forma mais intensa a saúde integral, incluindo aspectos físicos, emocionais e psicológicos. A preocupação com a autenticidade substituiu a prioridade por aparência ou aprovação externa. E ele começou a focar em coerência e bem-estar. Entendeu que a trajetória não se limita ao sucesso artístico, mas também envolve maturidade, resiliência e aprendizado contínuo. Hoje, José se posiciona de maneira mais consciente nas entrevistas e aparições públicas. Ele fala sobre responsabilidade, sobre a importância de assumir escolhas e erros e sobre a necessidade de proteger relações familiares e intimidade. Sua narrativa mostra que é possível reconstruir a vida mesmo após traumas, aprendendo com os erros e transformando desafios em aprendizado. A coerência entre vida pessoal e profissional se tornou uma meta central, refletindo o amadurecimento adquirido com experiência e adversidades. A trajetória de José Loreto evidencia que o desenvolvimento humano pode ser tão relevante quanto a carreira artística. Traumas, desilusões e desafios não apenas moldaram sua personalidade, mas também fortaleceram a visão sobre prioridades, valores e relacionamentos. Ele passou de um jovem ator impulsivo para um homem consciente de suas responsabilidades, capaz de lidar com pressão, exposição e escolhas difíceis de maneira equilibrada. A história de José revela que o amadurecimento humano, conquistado através da dor, do erro e da reconstrução, é um elemento central de sua narrativa. Cada dificuldade enfrentada contribuiu para a construção de um equilíbrio emocional mais sólido, permitindo que ele siga adiante como pai presente, artista comprometido e indivíduo que aprendeu a transformar a adversidade em aprendizado. Essa fase final mostra que, para José, o talento artístico se alia à experiência de vida, formando um conjunto de conquistas que vão muito além das telas. E aí, o que você achou dessa revelação de José Loreto? Foi realmente surpreendente, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo o que o ator falou. Você esperava por essas declarações? Conta pra gente o que você pensa sobre isso. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sino de notificações para receber em primeira mão todas as novidades sobre seus artistas favoritos. Até o próximo vídeo!